Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos do Espírito Santo, ou no livro de Atos dos Apóstolos, como você preferir, para que nós possamos receber a nossa porção do Senhor nessa noite. Atos capítulo 8. O tema do nosso mês é Enviados pelo Espírito Santo, e nós vamos aprender com duas pessoas como ser enviados pelo Espírito Santo de maneiras diferentes. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja do Senhor em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, ou seja, foram para outras regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os prendiam nos cárceres. Entrementes, os que foram dispersos, ou seja, os que foram para todas as regiões, iam por toda parte pregando a palavra do Senhor. E Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava ao Senhor Jesus. As multidões ouviram unânimes as coisas que Filipe dizia, e ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitas pessoas possessas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Agora, pule para o versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram pelo povo da Samaria para que eles recebessem o Espírito Santo, porque eles ainda não haviam descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto lhes impunha as mãos, os samaritanos começaram a receber o Espírito Santo. Pule novamente agora para o versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levante-se e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ou seja, era para Filipe sair da Samaria e ir para esse lugar deserto, que era uma estrada. Ele se levantou e foi. Versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace. Candace aqui não é um lugar. Candace é um título, como tinha títulos os reis do Egito, que eram chamados de Faraó, como tinha títulos os reis de Roma, que eram chamados de César. Então, Candace era um título para as rainhas mães, a rainha que era mãe do rei, porque o rei era tido como uma pessoa muito especial, que não deveria se intrometer com diversos assuntos do dia a dia. Muito obrigado, irmã, que Deus abençoe. Então, essa mãe do rei é que de fato governava, e ela recebia esse título de Candace. Então, eram as mulheres, nessa região que governavam, e não era na Etiópia, embora diga que é um homem etíope, mas aqui a geografia, o mapa mudou, então naquilo que hoje nós conhecemos o país do Sudão. Então, dito essas coisas, vamos voltar para o texto. Versículo 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, veio adorar em Jerusalém, e estava indo de volta para o seu país, assentado na sua carruagem, e vinha lendo o rolo, o pergaminho do profeta Isaías.
Versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe. A primeira orientação que Filipe recebeu quando ele estava em Samaria foi de um anjo. Agora que ele já está diante desse etíope, sem saber ainda exatamente por que ele deveria estar ali, agora é o Espírito Santo que diz para ele: aproxima-se dessa carruagem e acompanham. Versículo 30. Correndo Filipe, ou seja, ele precisou correr para poder se aproximar da carruagem. Ele ouviu que o etíope estava lendo o profeta Isaías e perguntou a ele: você compreende o que você está lendo? Versículo 31. E o etíope respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E então ele convidou Filipe a subir a sua carruagem e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco perguntou a Filipe: de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de uma outra pessoa? Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem que ele estava lendo, anunciou outras, até que ele explicou sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do Senhor Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, o eunuco lhe disse: aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é permitido, se você crer de todo o seu coração. E respondendo o eunuco lhe disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Nós também, aleluia! Versículo 38. Então ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Arrebatou Filipe, aqui significa que pegou Filipe desapareceu da frente do eunuco, e o anjo levou ele para uma outra cidade que nós vamos ler agora. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não vendo mais o eunuco, esse foi para o seu país cheio de alegria. E Filipe veio achar-se na cidade de Azoto, e passando ali, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Meus irmãos, que texto rico, que texto maravilhoso, que texto que nos desafia a sermos pessoas melhores, a sermos filhos de Deus melhores. Qual que é o contexto aqui? Para que você tenha também um pouco de estudo bíblico, e com a graça do Senhor eu já li o texto, agora vou explicar o texto, depois nós vamos aplicar o texto para o nosso dia a dia. O que estava acontecendo aqui era que logo depois da promessa do Senhor Jesus, que eles deveriam ficar em Jerusalém para receberem o batismo com o Espírito Santo, para que eles pudessem testemunhar de Jesus, tanto na Judéia, onde eles estavam, quanto em Samaria, quanto e até aos confins do mundo. Nós vemos então que isso acontece, e aquilo que deveria ser apenas alegria, começam a aparecer as resistências, os confrontos, as dificuldades impostas tanto pelas pessoas quanto pelo inimigo das nossas almas, Satanás. E a primeira coisa que acontece é que o inimigo levanta entre os religiosos um homem chamado Saulo. E nós precisamos tomar muito cuidado com aqueles que estão de fora do reino de Deus, com aqueles que estão fora da casa de Deus, mas nós também precisamos tomar muito cuidado com aqueles que estão
dentro da casa de Deus, que por vezes os nossos maiores inimigos serão levantados dentro da nossa própria comunidade de fé. E às vezes é dentro da sua própria casa, onde você mora, né? Estou falando agora do lugar que você mora, que vai surgir as pessoas que mais vão te ferir, que mais vão te magoar, que mais vão te colocar para baixo, que mais ingratidão vão demonstrar. E aconteceu exatamente isso. Saulo foi impulsionado por uma raiva pelos filhos de Deus, e penso eu que essa raiva foi potencializada pelo inimigo. Se eu pudesse exagerar aqui, eu diria que Paulo estaria possesso de demônios nesse momento, né? Mas não vou dizer porque o texto não fala isso. Ele então começa a sua perseguição contra os filhos de Deus, e começa com Estevão. Estevão morre. E Estevão, ele era um dos 7 diáconos que tinha sido levantado, justamente porque houve uma dificuldade entre os próprios irmãos da fé sobre a distribuição de alimentos. De vez em quando a gente tem umas dificuldades aqui com a cesta de alimentos que a gente distribui, não é verdade? Isso é uma coisa antiga, viu, irmãos e irmãs? E quando eles tiveram essa dificuldade lá com a distribuição dos alimentos, então eles entenderam que eles precisavam ter diáconos. Eles levantaram 7 diáconos. Entre esses diáconos, eles levantaram Estevão e Felipe. E esse Felipe não é um apóstolo Felipe, ele é o diácono. E muitas das pessoas que receberam o nome de Felipe, receberam esse nome em homenagem, inspirado nesse Felipe diácono, aqui do livro de Atos, capítulo 8, que nós começamos a ler agora. E muito bem, eles matam Estevão, e Saulo tem autorização para perseguir os cristãos. E ele faz isso com uma eficiência brutal. E a própria palavra declara que ele arrastava homens e mulheres para a prisão por causa da fé que eles tinham. Então, como a perseguição começou a ficar muito forte, o que o povo começou a fazer? Eles começaram a fugir de Jerusalém. Começaram a ir para outros lugares, para outras cidades, para outros países, e quanto mais distante, melhor. E então, Filipe vai para a cidade de Samaria, vai para os samaritanos, e lá ele começa a pregar, e Deus começa a comprovar com milagres aquilo que Filipe estava falando. Então, muitas pessoas se convertem, muitas pessoas que estavam possuídas por demônios, elas são repelidas, elas são expulsas, elas saem das pessoas. Muitas pessoas que tinham dificuldade para andar, para se locomover, que eram paralíticos, também recuperam pela graça do Senhor, recebem esse milagre, voltam a andar e testemunham que foi o Senhor Jesus, e elas são batizadas. Então, quando os apóstolos que ficaram em Jerusalém souberam disso, eles foram para lá, e eles então oraram para que, além de tudo aquilo que eles já estavam vivendo, que houvesse também sobre eles o derramar do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre os samaritanos, e é um momento muito especial, o chamado Pentecostes dos samaritanos. E nós, olhando para esse cenário, a gente diria o seguinte: então agora Deus vai deixar Filipe nesse lugar, porque a obra do Senhor está crescendo, e Deus usou Filipe para começar isso, é Filipe que vai ficar aí para dar andamento nisso. E aí vem, para aqueles que trabalham na casa do Senhor, o primeiro grande aprendizado: Deus não precisa de nenhum de nós, Ele nos usa por causa da graça, da misericórdia dele. E Filipe vai nos ensinar isso, porque o texto fala que Deus dá uma ordem para Filipe sair da Samaria. E agora eu vou fazer uma pausa na parte de Filipe, para a gente começar a entender um pouco sobre o eunuco. Primeiro,
que esse eunuco, ele morava num país africano, então ele era um homem negro, que ele viajou pelo menos uns 1.500 quilômetros de carruagem. Imagine você, daqui a Curitiba tem mais ou menos 400 quilômetros, né? Imagine se você entrasse numa carruagem agora e eu falasse para você, olha, você vai de carruagem para Curitiba. Você ia falar, pastor, misericórdia. Que dia que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar lá com esse sacolejar da carruagem? Então imagine você viajar 1.500 quilômetros. E o detalhe, estrada perigosa, então ele não podia ir sozinho. E a Bíblia fala que ele era um eunuco era um homem castrado, como provavelmente foi o profeta Daniel, que começava a sua vida no reino, normalmente cuidando das mulheres do rei, e por isso ele era castrado, para não ter problema, né, de ter traição, de alguma mulher do rei engravidar e ser filho dessa pessoa. Então normalmente ele começava nesse tipo de trabalho, mas depois, à medida que ele crescia, amadurecia, normalmente eles iam para outras áreas, como Daniel se tornou, né, o grande administrador dos reis da sua época, tanto de Nabucodonosor quanto de Ciro. E esse homem, esse eunuco, a Bíblia fala que ele era o encarregado de todo o tesouro da rainha dos etíopes. Então, na prática, ele era, na nossa linguagem hoje, o ministro da economia daquele país. Então, era um alto funcionário que recebia, evidentemente, um grande valor, tinha prestígio. E aí, imagine você o que faria uma pessoa dessa viajar 1.500 quilômetros, pelo menos, de ida, porque tem que voltar, então nós estamos falando de 3.000 quilômetros, para ir adorar a Deus num outro país. Eu tenho para mim que ele fez isso porque foi Deus que colocou no coração dele que ele deveria fazer isso. Porque além do tempo, teria também as despesas que ele gastaria para fazer toda essa viagem. Porque o texto aqui está dizendo que tinha um condutor da carruagem. E ele também deveria ter seguranças, porque haviam ladrões pelas estradas. Então foi uma viagem custosa, tanto no aspecto financeiro, quanto também na questão do tempo. Agora, qual que é o grande problema? Ele chegou em Jerusalém com o intuito de adorar ao Senhor. Essa é a afirmação que a Bíblia nos dá. E o autor do livro de Atos, que é Lucas, ele foi muito diplomático ao dizer o que não aconteceu em Jerusalém com esse eunuco, porque ele rodou 1.500 quilômetros pelo menos para adorar o Senhor, e chegando em Jerusalém, ele não pôde adorar ao Senhor. E como é que a gente sabe que ele não pôde adorar o Senhor? Porque a lei de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, é muito clara na regra que diz: aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado, não entrará na Assembleia do Senhor. Está escrito lá em Deuteronômio. Então, esse homem, ele não poderia adorar ao Senhor. Então, imagine você, no lugar dele. Você viaja pelo menos 1.500 quilômetros para adorar ao Senhor. Chegando lá, não te deixa adorar ao Senhor. Como é que você ficaria? Se fosse eu, frustrado. E ainda perguntaria para o Senhor: puxa vida, o Senhor me fez sair do meu país, rodar todo esse percurso, ainda tem a volta para chegar aqui e não poder te adorar como eu pensei que eu faria? Que frustração! E aí ele comprou o rolo do profeta Isaías, que era algo extremamente caro, porque não tinha gráfica, era tudo escrito à mão, então só quem tinha muitas posses que tinha isso, e ele comprou. Significa que, de fato, ele tinha muito dinheiro, e ele estava, então, agora, voltando para o seu país frustrado. E eu não sei
se você já teve alguma frustração com Deus. Eu tenho já quase 60 anos, então eu tenho muitas frustrações para contar. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei em especial quando eu era jovem, parece que não, mas eu já fui jovem, né? Há muito tempo atrás, e a gente ia muitas conferências, muitas reuniões da igreja, né? Era um outro momento, parece que a igreja era mais fervorosa, que as coisas aconteciam de uma maneira diferente, e a gente tinha muitos testemunhos de Deus agindo de maneira sobrenatural no meio das pessoas. E pasmem vocês, comigo nunca acontecia absolutamente nada. Mas um dia, eu fui para um acampamento de jovens, e eu estava lá, e levantou uma mulher, e ela disse: olha, o Senhor me mostrou numa visão, você ligado a um laço branco com a moça do louvor. Eu não lembro agora a moça do louvor, mas, né, todo jovem é bonito, né? Então, na época era uma moça bonita, ela tocava violão, e eu falei: Jesus, um laço branco, o que é isso, irmã? Eu falei: isso, meu irmão, é casamento. Eu falei: ô, irmão, eu recebo, glória a Deus por isso, né? E aí então eu falei assim: agora eu vou lá falar com a moça, ela provavelmente, né, vai ficar um pouquinho sem graça, eu também vou ficar meio sem graça, mas nós vamos sair desse acampamento de jovem aqui de mãozinha dada, namorando, né? E aí eu fui lá falar com a moça, todos meio sem graça, assim, né? Escuta, a irmã fulano de tal falou com você, né, sobre a visão? Ah, sim, ela falou, né? Eu falei: bom, agora ela vai, né, ficar um pouco sem graça. Ela vai falar: vamos conversar com o pastor, para o pastor orar, para a gente, né, começar esse namoro, ppp, né? E aí eu perguntei para ela, né? Então, mas o que você acha, né? O que a gente deve fazer? O que você pensa sobre isso, né? Aí ela olhou para mim, parou assim: ô, irmão, quer que eu fale a verdade mesmo? Eu falei: já não deu bom, né? Nada a ver isso, nada a ver, né? E eu, né, murchei e falei: Jesus, meu sonho de sair daqui de mãozinha dada, namorando, já era, né? Aí eu tinha que manter a dignidade, né, irmão? Aí eu enchi o peito assim: irmão, a gente precisa ser prudente, né? Essas coisas assim, não pode sair acreditando, não, tem que colocar a prova, não, tá certo. Se não testificou, né, tá certo, vamos parar por aqui mesmo. E a primeira oportunidade eu virei as costas e fui embora. Ele falou: Senhor, mas de novo não vai acontecer nada, né? E não aconteceu nada, né? Então, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei disso porque muitas vezes, meus irmãos, Deus dá um comando para a gente e a gente vai, mesmo resistindo, a gente vai e faz, e aí a gente espera que aconteça aquela coisa e não acontece nada, e a gente fica decepcionado, a gente fica frustrado. E eu imagino a frustração desse eunuco passando por tudo isso. Agora, o que o eunuco não sabia? E muitas vezes você não sabe também o que acontece com você. O que o eunuco não sabia, enquanto ele estava lá voltando para a cidade dele, Deus tinha dado ordens aos anjos para falar com aquele homem. E a Bíblia fala no Salmo 91 que aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito. O Senhor dá ordens aos anjos ao teu respeito. E talvez você fale assim: pastor, eu não acredito nisso. Ô, meu irmão, mas está na Bíblia. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao seu redor e te livra. Quantas vezes, quando você chegar junto do Senhor, se ele mostrar a filmagem da sua vida, você vai ver quantas vezes o anjo te pegou pela mão e falou: agora não, aí não vai por esse caminho, essa porta aqui eu vou fechar, porque senão você vai quebrar a cara. Te deu um livramento. E você nem sabe, você nem viu. E glória a Deus. Então, o eunuco está lá, provavelmente voltando frustrado para sua terra, e o Senhor deu uma ordem para o anjo, tirou uma pessoa importante da Samaria, por causa desse eunuco que estava frustrado, e o Felipe vai para essa estrada deserta para esperar esse eunuco. Então, meu irmão, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e encher o nosso coração de esperança,
com aquilo que nos dá esperança, que é a palavra de Deus. E Jeremias capítulo 29 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração, e serei achado por vós. Aleluia! Lucas capítulo 15, versículo 4 diz que o pai deixa as 100 ovelhas e vai em busca da única ovelha perdida. Agora observe, é ovelha perdida, não é ovelha rebelde. Que a ovelha rebelde é o caso do filho pródigo, ele deixa aí, quebra a cara. A hora que quebrar a cara, aí ele fala com a pessoa, ela cai em si, e aí, se ela quiser, ele recebe de novo. Então, meus irmãos, a gente vai agora para uma aplicação mais prática disso. Quando Filipe já está ali, naquele lugar deserto, naquela estrada, esperando acontecer algo que ele ainda não sabia, agora o Espírito Santo fala para Filipe: aproxima-se dessa carruagem. E a Bíblia fala que o Filipe, ele precisou correr para se aproximar daquela carruagem. E a pergunta que a gente precisa fazer hoje é: do que é que eu e você precisamos nos aproximar? Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Será que a gente precisa se aproximar um pouco mais do nosso filho, da nossa filha, do neto, do genro, da nora? De quem você precisa se aproximar mais hoje? Talvez se aproximar também de coisas diferentes. Talvez se aproximar de uma vida melhor, de um relacionamento melhor, se aproximar de um emprego melhor, de uma situação financeira melhor. E para isso, o que a gente tem que fazer? Aprender com Filipe. Filipe estava o quê? Estava lá observando. E agora veio uma ordem do Espírito Santo: aproxima-te. E a Bíblia fala que o Filipe precisou fazer o quê? Ele precisou correr. E correr para nós significa o quê? Significa mudar de fase, significa sair da zona de conforto, significa fazer coisas que a gente não quer fazer, significa seguir um outro ritmo, significa se atualizar, significa estudar, significa entender aquilo que Deus quer para nós. Porque a gente não pode ficar esperando dentro de casa que as bênçãos cheguem e a gente não faça nada. A Bíblia deixa muito clara que você vai vencer as suas batalhas, mas você precisa estar com a espada na mão. Quando os irmãos estavam lá restabelecendo, reconstruindo os muros de Jerusalém, eles estavam com a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Então a gente não pode deixar de fazer aquilo que está à nossa frente. E Jeremias capítulo 12, versículo 5 diz o seguinte: se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como você vai poder competir, e a palavra é competir mesmo, com aqueles que vão a cavalo? Resumindo, como é que a gente interpreta isso? Se você não se cansa correndo com pessoas que vão a pé, se você se cansa, e quando a gente cansa, o que a gente faz? A gente para. Se você para quando você está competindo com outros que estão no mesmo nível que você, como é que você vai chegar no nível daqueles que estão correndo a cavalo? Entende, irmãos? Deus pode mudar a nossa situação, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, se nós, os nossos filhos, a nossa casa, mesmo relacionamentos, se a gente quer coisas diferentes, nós precisamos fazer também coisas diferentes. Einstein disse que se uma pessoa faz sempre a mesma coisa e ela espera que coisas diferentes aconteçam, essa pessoa é insana, é doida. Porque se você sempre faz o arroz do mesmo jeito, o seu arroz sempre vai sair do mesmo jeito. Não tem como você colocar alho e esperar alho de cebola. E não tem como você não colocar nem alho nem cebola e esperar que aquele arroz tenha alho e cebola, porque você não colocou. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E aí vem
a questão do aprendizado. Deus levou Filipe até o eunuco e o eunuco precisou ser humilde. Porque ele poderia ver lá, Filipe provavelmente vestia roupas simples, estava a pé, não estava a cavalo, não estava lá, né, montado num alazão lá, com pose de cavaleiro, estava lá correndo e perguntando. E ele teve humildade para dizer, olha, eu não entendo, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E o Filipe se prontificou a ensinar. E ele falou, então suba, me ensina. Eu sou uma pessoa importante, muito mais importante do que você, mas eu sou humilde o suficiente para aprender com você. O que você tem para me ensinar? E é um desafio, sabe, irmãos? Quando a gente começa a crescer em alguma área que seja da nossa vida, a nossa tendência é a arrogância, o orgulho nascer junto, e como brota, como cresce com facilidade o orgulho no coração da gente. Parece mato, né? Mato, você não faz nada, ele surge. E arrogância, orgulho é a mesma coisa. E o eunuco, ele teve humildade para olhar para uma pessoa mais simples e aprender com ela. E nós precisamos ter essa humildade de aprender com gente que talvez a gente não queira, mas que vai ser boca do Senhor para falar conosco. E, no mais, irmãos, Deus já usou uma jumenta para falar com uma pessoa. Então, a gente precisa ser humilde. Então, meu irmão e meu irmão, talvez como o eunuco, talvez você esteja vivendo um momento na sua vida que alguma coisa foi mutilada em você. Talvez por conta de um trauma, talvez por conta de uma injustiça, talvez por falta de reconhecimento, talvez por ingratidão, talvez por uma solidão que você sinta, talvez por algo que você perdeu, talvez por um vazio na sua alma, porque você não está vendo a sua família unida como você gostaria, seu relacionamento não está como você sabe que deveria ser, mas a palavra do Senhor para você é: não tema aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente. Você precisa colocar os seus olhos no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. A experiência desse eunuco não aconteceu como ele imaginava. Eu tenho para mim que ele acreditou que ele chegaria em Jerusalém e algo extraordinário aconteceria e ele voltaria de lá transformado. E ele chegou em Jerusalém, do jeito que ele chegou, ele saiu até pior. Mas Deus foi ao encontro dele. E o que é curioso é que não foi no templo em que Deus falou com esse homem. Deus falou com ele depois que ele tentou estar no templo. E aí talvez você diga assim: então pastor, eu não preciso mais ir na igreja? Não, precisa sim, minha irmã. Precisa sim, meu irmão. Por quê? Porque ele foi para o templo, porque ele tentou ouvir ao Senhor no templo, é que Deus deu uma ordem para Filipe e Filipe foi até ele. Se não deixaram ele entrar no templo, Deus abre as portas para que ele tenha acesso àquilo que o Senhor tem para ele. Então, muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você sai de um culto como esse e você diz: puxa vida, mas o Senhor não falou comigo, a palavra não era aquela que eu esperava, aquela que eu preciso. Puxa vida, o que eu vou fazer? Você precisa continuar ouvindo, atento à voz do Senhor, porque em algum momento um louvor, uma outra coisa que vai vir ao seu coração vai ligar todos os pontos e você vai começar então a entender o que foi que o Senhor estava dizendo para você, explicando, ou simplesmente dizendo para você que não é tempo, porque a gente tem diversos tipos de resposta do Senhor. A gente tem o sim, a gente tem o não, e tem talvez a resposta mais doída de todas, que é agora não. Porque aí a pergunta da gente é: e quando vai ser então, Senhor? Vai ser quando eu disser que vai ser, e você vai ter que esperar. E até Abraão se atrapalhou nisso, então é comum que a gente também se atrapalhe. Então, meu irmão e minha irmã, essa história mostra para nós um homem que estava buscando por respostas,
mas se deparou primeiro com frustrações, com talvez humilhação, com decepção. E muitas pessoas acabam tendo essa mesma experiência na igreja. Às vezes as pessoas chegam aqui, querem ouvir uma palavra do Senhor, de repente no hall de entrada um outro irmão, uma outra irmã dá uma palavra lá atravessada e a pessoa fala: puxa vida, eu nem devia ter saído de casa hoje. Sim, meu irmão, minha irmã, você devia ter saído de casa sim, você fez bem em vir para a casa do Senhor, porque infelizmente a igreja está cheia de pessoas com muitos problemas, pessoas que foram feridas, e quando elas abrem a boca, a tendência delas é ferir também quem está perto, porque elas estão tão machucadas, tão cheias de dor, que elas precisam fazer isso, e às vezes fazem de maneira até inconsciente. Então, Filipe estava disposto a ensinar, o eunuco estava disposto a aprender, e quando essas duas coisas acontecem, se reúnem, os resultados são bons. E o que nós precisamos fazer? Uma reflexão. Que área da nossa vida que a gente precisa dar movimento, que a gente precisa começar a correr? Que áreas das nossas vidas a gente precisa aplicar a palavra do Senhor? E não é aplicar para ver se dá certo, é aplicar até dar certo, porque tem coisas que vai demorar um dia para você receber uma resposta do Senhor, outras coisas vão demorar talvez 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas a gente não pode desanimar. E o que a gente aprende? Vendo o exemplo de Filipe, que Filipe, ele não ficou parado quando o anjo falou com ele: olha, sai da Samaria e vai para a estrada. Ele se moveu, ele foi. O eunuco também provavelmente recebeu do Senhor uma orientação, ainda que não tenha sido uma orientação direta, porque o texto não diz isso, mas a Bíblia fala que é o Senhor que coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ele também saiu do país dele, ele foi até lá, ele também se moveu. E aí a pergunta fica: você vai se mover? Eu vou me mover? Ou a gente vai ficar do mesmo jeito, esperando que Deus faça os milagres que a gente quer, sem que a gente faça a nossa parte? Então, a gente precisa ir à frente, a gente precisa ir à luta. Existe uma espécie de piada, né? Uma situação cômica, que diz que uma pessoa católica passava em frente à igreja, fazia o sinal do Pai e dizia: oh Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. Aí passava outro dia, fazia o sinal do Pai: oh Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. E até que chegou um dia que ele repetiu a mesma coisa: oh Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. E aí ele ouviu uma voz vindo do céu: meu filho, compra pelo menos o bilhete. Entende, irmãos? E muitas vezes a gente faz isso, a gente quer que Deus faça milagres na nossa vida, mas a gente não faz a nossa parte. Quando a viúva precisou socorrer os filhos para que eles não fossem vendidos como escravos, o profeta deu uma orientação para ela: vai e busca vasilhas que estejam vazias. E ele disse: não poucas, que sejam muitas. E ela buscou, mas não foi o suficiente, porque enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite não parou de jorrar. E é isso que nós precisamos fazer: pedir que o Senhor fale conosco. Cada um de nós traz uma situação diferente, áreas diferentes da vida, em que a gente precisa se mover, que a gente precisa mudar de fase, que a gente precisa fazer coisas diferentes para que o milagre aconteça. Para alguns vai ser se aproximar mais dos filhos, outros é do cônjuge, outros é dos netos, outros é mudar a área profissional, voltar a estudar, se abrir para outras possibilidades. Deus quer te abençoar, mas você não se mexe. Então, meu irmão e minha irmã, toda mudança é difícil.
mas ela compensa. Então, eu quero convidar você, nesse momento, a se levantar, para nós orarmos, para nós encerrarmos esse culto ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo fale mais ao nosso coração, para que a gente tenha disposição e força, porque força Ele dá, Ele renova as nossas forças, para que a gente possa correr, que a gente possa se aproximar e executar aquilo que o Senhor tem para nós. Isaías capítulo 41 diz o seguinte: Tu és o meu servo, a minha serva, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra, e envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra você. Serão reduzidos a nada todos aqueles que contendem contra você. Pai amado, nós agradecemos por essa palavra, pedimos que Teu Espírito Santo continue a falar ao nosso coração e revele aquilo, Senhor, que o Senhor quer para nós, que o Senhor nos diga sobre quais situações, sobre quais pessoas o Senhor quer que nós nos aproximemos, sobre quais situações, Pai, que nós precisamos correr, que nós precisamos mudar de velocidade, que nós precisamos sair da zona de conforto. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça de uma maneira especial, para que nós possamos fazer e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos, Pai, na palavra que diz que é o Senhor é que sabe os planos e pensamentos que o Senhor tem a respeito de nós, que são planos de paz para nos dar futuro e esperança. E nós, Pai, declaramos a Tua palavra que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, porque a Tua palavra declara que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nos dá ao longo dessa semana criatividade, ideias diferentes, que nós sejamos capazes de resolver problemas, e também nos dá, Senhor, discernimentos para de longe nós enxergarmos as astutas armadilhas do inimigo, não apenas sobre nós, mas sobre a nossa família, para que nós possamos ter o livramento que vem do Senhor. E nós colocamos a nossa casa diante do Senhor. Pai, nós declaramos frustrados todos os planos do inimigo sobre as pessoas da nossa casa. Pedimos, Pai, que aqueles que ainda não Te conhecem, que eles sejam revelados pelo Senhor, através do Teu Espírito Santo, sobre a Tua palavra, que eles caiam em si, que aqueles que estão debaixo de vícios, Senhor, de coisas erradas, de companhias que não convêm, nós pedimos, Pai, que o Senhor corte esses laços, que o Senhor corte esses vínculos, e eles possam de fato ser livres em Ti. E nós também declaramos, Pai, que nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que nós podemos fazer todas as coisas que o Senhor tem nos capacitado, e tudo aquilo que as nossas mãos tocarem, elas serão bem-sucedidas, elas irão prosperar, e o Teu povo, Senhor, que está aqui, eles se destacarão em todos os lugares em que eles estiverem, e as pessoas olharão para eles e verão neles, verão nelas a Tua luz, porque a Tua palavra declara que nós, o Teu povo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, e nós queremos temperar, nós queremos dar sabor na medida certa a todos que estiverem ao nosso redor. Que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com o Teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.